Mara Souza, sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Genética do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E o trabalho que hoje compartilho com vocês é fruto da minha tese e está intitulado como Malation Teratranscrição de genes antiprooxidantes alvos de TP53 em colossoma macrocúbico. Então, os pesticidas, eles promovem a expressão diferencial de genes relacionados à tumorigênese nos peixes, inclusive do supressor tumoral TP53. Nos mamíferos, onde esse gene é amplamente estudado, o nível de estresse é fundamental para definir qual via TP53 dependente será ativada. Então, em resposta a uma condição de pouco estresse, a ativação de TP53 leva a uma resposta antioxidante, que promove a proteção contra espécies reativas de oxigênio e a sobrevivência celular. Já numa condição de estresse severo e contínuo, a ativação de TP53 ativa uma resposta pró-oxidante que promove, então, a morte celular. Nos peixes, não está claro se a regulação dessa via ela segue o mesmo padrão descrito para mamíferos, e foi isso que nós avaliamos. Então, aqui avaliamos a expressão de genes que participam da via de regulação de TP53 e processos cancerígenos no tambaqui após exposição ao malation. Então, os juvenis de tambaqui eles foram expostos subletalmente ao inseticida organofosforado malation, numa concentração que equivale a 50% da CL50 da espécie, durante 6 e 48 horas. E usamos amostras de fígado, então, para avaliar a expressão desses genes por meio de PCR em tempo real. E aqui nessa figura estão demonstrados os genes que nós avaliamos. Então, o que nós observamos é que o malation ele promove a expressão diferencial de TP53. Então, nós observamos um aumento na transcrição do gene em 6 e 48 horas nos peixes expostos ao inseticida, quando comparado ao controle, sendo que esse aumento em 48 horas ele foi bem mais acentuado do que o observado em 6 horas. Para o MDM2, nós também temos um aumento na expressão em 6 horas nos peixes expostos ao malation em relação ao controle, enquanto em 48 horas a gente já não tem mais essa diferença. Um padrão similar foi observado para a ATR. Então, aumenta nas primeiras 6 horas e depois retorna a níveis similares ao controle aqui em 48 horas. Para a ATM, esse aumento ele acontece tanto em 6 horas quanto em 48 horas. E nós percebemos, então, uma ativação precoce de TP53, uma regulação positiva dessa via central de resposta ao dano, caracterizada por ATR e ATM, sendo que essa regulação positiva de ATR, ATM e de TP53, ela acontece em resposta ao aumento nos danos no DNA. E o mesmo padrão observado na expressão de TP53 em MDM2 é consistente com essa relação de feedback negativo autorregulatório descrita para os genes. Em relação aos genes relacionados à apoptose, nós observamos uma mudança na expressão de BCL2 apenas em 48 horas nos peixes expostos ao inseticida, enquanto para o pró-apoptótico Baxi, nós temos um aumento nas primeiras 6 horas e depois um retorno a níveis similares ao controle em 48 horas. E quando avaliamos a razão BCL2 Baxi, temos essa diminuição tanto em 6 horas quanto em 48 horas nos peixes expostos ao inseticida. Então, observamos essa ativação precoce dessa via apoptótica e essa diminuição na razão BCL2 Baxi é um indicador de apoptose. Para os genes antioxidantes, nós não observamos mudança na expressão de SOD2 e de GPX1, porém, para a senstrina 1, nós temos esse aumento nas primeiras 6 horas nos peixes expostos em relação ao controle. E em 48 horas, essa diferença ela já não existe. Então, senstrina 1 é um gene antioxidante que promove a proteção celular contra o estresse oxidativo, sendo que o aumento de senstrina 1 em mamíferos e aves é acompanhado por uma resposta antiapoptótica. E aqui a gente observa que mesmo aumentando senstrina 1, nós temos ainda assim uma resposta pró-apoptótica. E o que nós concluímos com esse estudo foi que o malation promove uma ativação precoce de TP53 e essa regulação diferencial desses alvos de TP53. Nas primeiras 6 horas, nós temos uma resposta ao dano no DNA, uma resposta antioxidante e uma resposta também pró-apoptótica, enquanto que em 48 horas, a transcrição de TP53 ela é acentuada, a resposta antioxidante ela diminui, mas a resposta pró-apoptótica é mantida. Então, para a condição que testamos neste estudo, a regulação positiva de TP53 favorece essa ativação transcricional da resposta apoptótica nesses peixes. Aqui os meus agradecimentos
E a todos vocês, obrigada.